Analisarte na rua! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no Futuros, Oi Futuro, aqui no Flamengo, para assistir o espetáculo Zimba, um vestido de noiva, onde o nosso queridíssimo Ítalo Figueiredo está no elenco. Mas eu tô aqui, ó, atrás, na frente dessas cordinhas belíssimas, essas luzes belíssimas, esse take belíssimo, para mostrar para vocês um pouquinho desse espetáculo, a emoção que vai ser. Eu tô ansioso para variar, eu tô atrasado. Mas hoje é um dia especial, porque é o nosso Ítalo, é o nosso queridão que está no elenco. Vou subir, a gente vai desenrolando, tá? A gente vai desenrolando, é isso aí, tô sozinho aqui. Tá, como é que deve ser o espetáculo? E depois, daqui a pouquinho, entrevista com eles. Uma batalha, será que vai ter batalha? Eu adoro uma batalha. Vambora que tô atrasado. Estou pensando. Só imagino no que quero. Talvez não no que quero eu posso. E a descoberta da encenação, que será um dia conhecida e reconhecida como um novo teatro brasileiro. Mas não agora. Não agora. Estamos aqui com Humberto Assunção, ele que é diretor do Zimba, do espetáculo Zimba, um vestido de noiva. Tem umas perguntinhas para fazer para você. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Obrigado pela disponibilidade. Humberto, na peça a gente vê, né, essa oscilação muito grande entre o narrador principal e o personagem, né, do Zimbisque. Para você, diretor, qual é a ligação entre esses dois personagens? A principal coisa foi quando eu tive o meu câncer e eu resolvi escrever isso. Eu nem sabia que eu estava escrevendo sobre isso, porque eu tinha escrito já o espetáculo há alguns anos atrás, só que eu não gostei do que eu havia escrito. E daí eu resolvi começar tudo de novo. Quando terminou, mais ou menos uns dois meses, eu vi que eu havia escrito um espetáculo sobre o meu tratamento. E esse foi o motivo de eu ter começado a escrever. E quando o espetáculo que todo mundo assistiu, essa pessoa que está passando por tudo isso, que não é nada fácil, foi exatamente isso que eu coloquei no papel para todo mundo assistir. O que o Zimba e um vestido de noiva representa para você? O vestido de noiva, não, se eu te disser, não tenho, nossa, não, eu gosto muito de vestido de noiva, mas o principal para mim é o Zimbisque, tudo que ele tentou fazer, como nós hoje, atores, sabemos que conseguimos atuar, conseguimos aprender vários tipos de interpretação por causa desse homem, que aprendeu muito lá na Polônia, e só quando ele veio para o Brasil que a gente ficou sabendo sobre tudo isso. Que ninguém sabia nada sobre o teatro. Era uma coisinha muito quase de infantil. E não que não seja bom infantil, mas até o espetáculo adulto também era muito, sabe, uma coisa meio boba, não era... Então ele trouxe tudo isso para nós, a gente aprendeu o que era através de Zimbisque. E qual é o legado de Zimbisque, assim, para o teatro brasileiro, na sua opinião? Eu acredito que foi... mudou tudo pra gente, pra todo mundo. Hoje em dia a gente nem sabe muito, ninguém fala muito, Zimbisque, ninguém fica falando sobre ele, mas é justamente ele que faz o que hoje nós conhecemos, o que nós fazemos hoje. É por causa dele. Ele trazia isso pra gente, todo mundo aprendeu aquilo e tá aí.
para ele, para esse homem maravilhoso. Maravilhoso, né? Muito obrigado. Muita saúde para Eu que você. agradeço. Tá? O espetáculo é incrível, gente. Assistam. Roberto Assunção, diretor, contra vocês. Obrigado. Eu só tive um problema de saúde. Nós sabemos. No cérebro, nós já sabemos. Você só precisa continuar a sua história, agora continua. Existe dentro de mim o mesmo que em todos. Safadeza. Tem força. Agora a gente está aqui com o Daniel Sturdat. Ele fez o Maya Hold. Fala pra gente, Daniel, como é que foi o processo da criação do Maya Hold? Corpo, voz, o figurino. Então, o figurino, ele foi... A gente não criou nenhum elemento específico pra ele, como a saia dos outros personagens, porque a gente achou que não precisaria. Que no caso dele seria mais corpo, mais voz. A voz dele passou por muitas interações diferentes, assim. Primeiro ele foi um sotaque russo, fortíssimo. Aí a gente ficou pensando se realmente fazia sentido. E aí, eventualmente, ele só voltou para um sotaque que seria normal, brasileiro, não teria sotaque, mas teria uma voz mais encorpada, uma coisa mais forte, mais pesada. E um corpo muito preciso. Porque o Maya Hold, a técnica dele é sobre precisão do corpo. Movimentos firmes, fortes, marcados. Então isso que a gente colocou para caracterizar ele naquele momento. E o que você acha? Qual foi a contribuição do Zambinski, assim, pro teatro brasileiro? Cara, a contribuição dele foi gigantesca, assim. Ele mudou completamente a forma como a gente fazia teatro. A gente fazia um teatro que era muito cômico, não era um teatro... Era um teatro bom, mas era um teatro que não tinha crítica. Não tinha crítica, não tinha aquele drama, não tinha aquelas histórias mais pesadas, aquelas histórias que faziam você refletir, faziam você sentir talvez um desconforto que é importante, sabe? Então ele trouxe isso pro Brasil, essa pegada mais europeia. E isso foi, cara, foi uma revolução da nossa arte. Até hoje, né? Até hoje. Arrasou. Obrigado, Daniel. Muito bom te ver no palco. Obrigado tá? você. Acompanha aí, galera. Para criar e ajudar todos. Faço isso até fazer de novo. É chegada a hora. A realidade, o delírio e a memória. Cheio de referências e técnicas jamais vistas nessa cidade tropical. Sobre fé, eu acho. Se você soubesse algo sobre mim, saberia que eu não sou um homem de fé. Agora a gente tá aqui com a Josi Lozada, ela que fez Cacilda Becker no espetáculo. Ela fez uma senhora, né? E também fez a Cacilda. Josi, como foi esse processo, né? De fazer primeiro a senhora e depois transformar o corpo, voz, na Cacilda? Então, a Madame Dita, né? Que é a dona do bordel. E depois a Cacilda Becker no final. Bom, a gente estuda bastante, né? Por exemplo, a Cacilda, né? Que é um personagem, foi uma atriz, né? Uma super atriz. Então, assim, vi alguns vídeos da Cacilda, né? Fiquei estudando o jeito mais ou menos de falar do paulistano, né? Eu percebi muito o tom dela também. Sim. Mais grossinho, né? Mais... uma voz assim, encorpada, né? Que ela tinha, mais encorpada, né? Um sotaque, né? Bem forte, né? E, assim, eu não procurei fazer tão fiel, né? Porque não se trata, assim, um espetáculo sobre Cacilda. É uma aparição de Cacilda, né? No momento que ela está ali com Zimbinski. Então, a gente não tinha que propriamente marcar aquele sotaque forte, né? Mas, assim, alguma coisa a gente tinha que deixar vir, né? Desse personagem. Porque não é um personagem que fica do início ao fim. Não é como, assim, um musical que vai fazer sobre um determinado ator, né? Um personagem, assim. Mas dá umas pontuações, né? Então, assim, vi vídeo, pesquisei falas da Cacilda, né? Pra vir um pouco dela, né? E, assim, espero que tenha ficado um pouquinho, né, próximo. Por isso que eu perguntei, porque deu super pra ver, né, a diferença depois da Cacilda no corpo, a coisa mais, né? E, cara, como eu já comentei com ela, né, como você cresce no palco, você fica muito grande no palco, né? É muito bom te assistir. Tá, imagina, obrigado você, parabéns pelo espetáculo. Madame Dita, né, que é a dona do bordel, que seria a Madame Clessy, né, da peça Vestido de Noiva, também, né, um outro tipo de estudo, né, uma outra pegada. E personagens distintos. No início, né, a gente fica um pouco confusa, né? Mas aí com o tempo, com bastante ensaio, a gente vai discernindo, né?
uma e outra. Processo, né? É isso. galera. Processo. Josi, obrigado, tá? Obrigada Parabéns. a vocês, parabéns, tá? Obrigado, Parabéns obrigado pelo você. programa. Imagina, valeu. Acompanha aí. De pé e foi! Isso não é nada. Porque não existe nada. Nada mais eu preciso. Só disso. O motorista fugiu! Coitada da Laís. Agora a gente tá aqui com o Lucas Cruz, ele fez o Nelson Rodrigues na peça. Eu queria saber, Lucas, qual é, pra você, como foi o processo de encarnar o Nelson? Junto com a direção, né, a gente foi pensando que o espetáculo de Zimba não é um espetáculo de modo realista, né? Ele brinca com o expressionismo. Então, eu meio que eu dei a estudada no Nelson, no jeito de falar dele, mas a gente tentou trazer isso pra potência máxima disso. Então, tipo assim, como interpretar alguém com uma certa fidelidade a essa pessoa que já passou desse plano pro próximo, com respeito, e mesmo assim ter essa fidelidade e ainda ter esse desafio de poder compartilhar junto com o diretor e como é o trabalho que foi proposto, né? E o corpo, a voz? Como Então, foi esse processo? o que mais eu consegui trazer foi a voz de Nelson, e foi um desafio também, porque você fazendo esse estudo, essa pesquisa, você começa a ver que o Nelson, ele tinha uma voz um pouco mais baixa, um pouco mais papada, e trazer essa questão do Nelson, dele ser o cara que... Os contos dele são todos pra baixo nesse sentido, fala de morte, desses aspectos sombrios, então eu quis trazer um pouco do sombrio. Vou matar vocês todos, principalmente Júlio. Um assassinato aqui ao vivo. Vou! Como é que vocês deixam eu usar uma blusa do avesso? A construção da personagem também, junto com os outros, foi adaptado ao figurino. Muito o que o Stanislavski trazia do Mascarada, né? Que é a criação de personagem a partir do figurino. E como o Humberto propôs aquela saia, trazer essa diferença não só na voz e não só no corpo, dos narradores, do Santa Rosa, do Brutus, né? Do Franco Zampari, do Nelson Rodrigues. Então foi tudo construído a partir do figurino e, é claro, da voz e o corpo. O Nelson, é claro, teve um destaque maior, porque é o Nelson Rodrigues, né? Lucas, muito obrigado. De Tá, nada. arrasou muito Obrigado. forte no palco. Tá, acompanha aí. Não, eu só tô perdida. É que eu quero falar com a Madame Dita. Seja mais direta. Firme. Eu só estou perdida e eu quero falar com a Madame Dita. E a Laís não pode escapar do que vai acontecer com ela agora. Apenas aceitar de corpo e alma para que nós possamos explorar a sua situação atual e vender como espetáculo. Vai um espetáculo aí? Quem quer comprar um espetáculo? Espetáculo por apenas R$1,99! Cultura é barato, cara é viver dela. Agora a gente tá aqui com o Renato Braga. Renato, tudo bem? Arrasou muito no palco, parabéns. Muito forte, né, a sua interpretação do Zembiski. Mas você interpretou o Zembiski e o narrador-diretor, né? Você percebe alguma similaridade entre os dois personagens? Como foi o processo pro Renato encontrar essas duas almas, né? Olha, foi um trabalho de pesquisa de fato, né? Porque quando a gente fala desse narrador que é o diretor, e na verdade ele nos seus processos de devaneio, né, ele se vê como Ziembinski, né? E aí é uma forma que na verdade o diretor e o dramaturgo trouxe da gente poder trazer o Ziembinski para contar a história dele. Então é um devaneio desse cara, né, desse diretor que está internado no hospital, passando por um problema de saúde grave e que na verdade ele se vê como o Ziembinski, né, como se fosse uma espécie de uma incorporação. Então ele oscila durante o espetáculo entre o Ziembinski de fato, como ele estivesse dirigindo o espetáculo, e esse cara que é um diretor comum do nosso dia a dia, que se vê dividido essas duas personalidades que vão tomando conta desse corpo e que na verdade tudo no final, né, a gente vai mostrar durante o espetáculo que se trata desse único indivíduo, que ele na verdade dentro da sua cabeça, dentro do seu devaneio, ele acredita ser em alguns momentos Ziembinski, e essas personas
que estão ajudando ele fazer esse espetáculo, na verdade também são frutos da cabeça dele. Então, encontrar essa dinâmica para que eu pudesse marcar para o público quando é um personagem, quando é outro, né? Quando ele se vê como Zimbinski ou como é ele mesmo, requer um trabalho de quebra corporal, de voz, de intenção para que isso fique claro para o público, para que em nenhum momento, para que eles percebam, na verdade, que são duas pessoas de um mesmo ator fazendo, né? E dá pra perceber, a gente percebe no palco as diferenças, né, as nuances. E pra você, qual continua sendo a contribuição do Zimbinski pro teatro brasileiro? Olha, ele na verdade é um polonês que veio e se radicou brasileiro, né, naturalizou brasileiro, e ele trouxe uma quebra, né, do que a gente no Brasil entendia-se como teatro, o que a gente fazia como teatro, e ele trouxe um olhar diferente. Então ele abriu as portas para todo um universo que a gente tem hoje de possibilidades de atuação, de direção. Então ele, na verdade, desenvolveu no Brasil um teatro mais moderno do que se fazia no momento. Então, na verdade, ele abriu as portas para tudo hoje o que a gente conhece. Então, ele é um precursor, ele é um pioneiro na forma que a gente hoje conhece de se fazer teatro. Eu acho o Zimbinski pouco falado, né? A gente, como artista, a gente deveria agradecer mais a ele, né? As obras, as contribuições, como o espetáculo aqui de vocês hoje. Muito legal assistir. Você topa fazer uma batalha com a gente? Claro. Batalha do Zimbinski com Renato Braga. Expressão intensa ou realismo sutil? Expressão intensa. Cenário surrealista ou cenário realista? Cenário realista. Iluminação como linguagem simbólica ou iluminação funcional? Simbólica. Sério? Por quê? A simbólica? Porque eu acho que eu gosto tudo que não que na verdade tudo que não é óbvio. Então, quando você leva o espectador a pensar sobre alguma coisa e ele sai tentando entender o que foi aquilo, por que foi aquilo, isso eu acho que faz parte do teatro. O que é muito óbvio, às vezes não faz muito sentido e às vezes não leva a pessoa a pensar. Então eu gosto de ir por esse caminho. Personagem como espelho psicológico ou personagem como reflexo social? Esses dois são difíceis, eu gosto dos dois. Mas enfim, se eu tiver que escolher, o reflexo social. Pode escolher os dois também, não tem problema. Então os dois. Movimento expressivo ou movimento natural? Expressivo. E pra fechar, interpretação baseada no texto ou interpretação baseada no subtexto? No subtexto. No subtexto, Renato, obrigado. Muito bom te ver no palco. Obrigado. Sucesso, tá? Obrigado, gente. Até daqui a pouco. Obrigado. A aventura humana tem sentido. Abra os refletores. A aventura humana tem sentido. Eu aposto que se eu fosse como a Madame Dita, a meretriz, aí você iria querer espetáculo comigo? Pedro Ditador. Eu li o diário da Madame Dita. Eu sei fazer tudo que ela faz. Pedro irritado, muito irritado. Pedro, para com isso, eu tô brincando. Tá machucando, Pedro. Ora. Quem está aqui, ô queridão? Ítalo Figueiredo, amigo. Cá estamos, né, amigo? Parabéns pelo espetáculo. Gostou? Muito legal, muito forte, né? Muito forte. Mas eu tenho uma perguntinha pra você. Eu fiz o roteiro, ele não quis saber do roteiro. Surpresa. O Zimbinski, ele acredita muito no uso da emoção, né? E da psicologia dos personagens. Como vocês trabalharam esse aspecto no palco? Eu acho que vai... essas emoções, né? Vou basear daí, das emoções de cada um, pessoal falando, eu, Ítalo, todo o pessoal do elenco, para com os personagens. E tentar mesclar essas emoções, até no desconhecido, foi um trabalho muito grande. Principalmente para mim, tentando fazer a Laíde, que é uma mulher, eu no qual, né, sendo homem, não tendo nem lugar de fala e tentando tomar essa licença, sabe, essa propriedade de entender essa confusão total de Alaide
pra mim, tentar encontrar isso em mim. Então, foi bem confuso, foi bem difícil, mas não que eu tenha conseguido, não vou dizer assim, não vou... Conseguiu, ei! Mas trabalhar as emoções, assim, fazendo um estudo da Laíde por fora, entendendo mais sobre a peça, o vestido de noiva, tentando trazer o que o Ziembinski, na forma de direção dele, não só como o Ziembinski, mas também no que o nosso diretor trouxe do Ziembinski pra gente, eu tentei mesclar todas essas emoções, todos esses sentimentos, todas essas regras do jogo, para que eu pudesse despertar essas emoções em mim, de Alaide. Respondi? Respondeu. Vocês citam Meyerhold, né, no espetáculo. Meyerhold, aspectos fortes, né? E o que vocês utilizaram algumas das técnicas de Meyerhold? Olha, teve muitos exercícios que a gente fez antes da gente, quando começou os ensaios, né, o processo, antes da gente ir pra fala, pra texto, a gente trabalhou primeiro o corpo, que é o que Meyerhold faz, né? Ele trabalha o corpo e trazendo também dentro dessas emoções que você perguntou, Meyerhold faz isso. É como se o nosso corpo expressasse essa emoção. Então ele faz incondicionalmente do que você está pensando, né? O corpo expressa, ou seja, o corpo fala. E a gente fala muito bem isso no Analisarte, né? Não sei se você conhece, não sei se vocês conhecem. Diga-se de passagem, mas eu acho que foi dali. A gente começou primeiro com o corpo, tentando encontrar essas camadas, essas partituras, para depois fazer o corpo falar e assim mesclar com as falas, fundindo essas emoções, corpo e emocional. Arrasou. Ator, né, que fala. Ator que fala. Ator que fala. Vamos fazer uma batalha? Uma batalha, Vamos fazer uma Deus batalha? do céu. Com vocês, Batalha Ziembinski com Ítalo Figueiredo. Tá preparado? Vamos lá, mais ou menos. Vamos lá. Não tô preparado, não. Vamos lá. Expressão intensa ou realismo sutil? Expressão intensa. Cenário surrealista ou cenário realista? Surrealista. Iluminação como linguagem simbólica ou iluminação funcional? Eu gosto um pouco da funcional. Personagem como espelho psicológico ou personagem como reflexo social? Olha só, essa daí... eu sou muito coca no lance. Essa daí você foi, né? Poxa... É sempre importante ter a parte social, né? A crítica construtiva, né? Ou a desconstrutiva. Mas qual que era a primeira opção? Personagem como espelho psicológico. Espelho psicológico. Eu acho que o personagem, ele te ajuda a se entender. É, né? Então a acho gente que se acha, né? se encontra. E a gente, por mais que a gente eu sou Ítalo, me tornando um corpo vazio pro meu personagem, o Ítalo faz um laboratório gigante pra entrar nesse personagem. Então acaba que quando se entrega, quando acaba, deve ficar alguns tipos de vestígios, manias, trejeitos, não que a gente tem que levar pra vida, mas que a gente acaba levantando em algum momento, às vezes sem ver. Movimento expressivo ou movimento natural? Expressivo. Bem expressionista e melodramático. Melodramático por quê? Tem a ver com a peça, né? Traz essa questão grande, a mesma assim, sobre o que a gente retrata na peça, a questão do câncer, a questão de Ziembinski, da personagens que já se foram, então tem esse drama, essa história que, por mais que deixe a gente impactado com algo tão grande assim, também deixa a gente pensativo, reflexivo sobre, infelizmente, essa doença que ataca um monte de gente na vida, né? E agora pra fechar, interpretação baseada no texto ou interpretação baseada no subtexto? Pode ser os dois? Tem que andar os dois. Tem que andar os dois juntos. Então... Tem que andar os dois juntos. Já dizia Stanislavski, né? Que a emoção... Eu acho que um não fica sem o outro, né? Eu acho que todos eles falam a mesma língua. A gente já falou isso também no Analisarte. Várias línguas, vários estudos, mas uma só verdade. Estar presente, né, o olhar atento, subtexto, psicofísico, físico. Então é o corpo falando, a voz falando, a mente falando, o olhar falando, tudo mesmo. E a troca com os meus amigos e colegas de cena, né? Dá pra perceber. Amigo, é muito bom ser fã de Amigo. É muito bom te assistir no palco. Obrigado, tá? Amigo. Fico muito Amo feliz. Você, imagina. É muito importante pra mim, você sabe, você tá aqui, então sei. Obrigado mesmo, viu? Imagina, é nóis, gente. É nóis de Analisarte. Analisarte canal. Parabéns. E continue Analisarte. Rodou.